Boa noite. Boa noite. Está no ar pela Rádio Estúdio AFM o programa Quinta de Luz, que irá até às 22 horas. Fale conosco pelo WhatsApp 11 98965 9829. Se você quiser acompanhar o programa pela internet, acesse o site da rádio no endereço www.estudioafm.com.br. Boa noite a todos. Eu sou Alberto Pontes, da Associação Beneficente Vinha de Luz. E além de mim, nós temos aqui o Reinaldo. Reinaldo, do Centro Espírita da Prece. É um prazer estar com todos mais uma vez. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Cícero. Cícero Reis, é um prazer estar aqui com todos vocês. Boa noite a todos e boa noite a todos os ouvintes. Também o Calixto. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos aqui da rádio e a todos os ouvintes e os internautas. Hoje nós estamos recebendo a visita de Antônio Coelho, que apresenta pelo canal Allan Kardec TV os programas Esclarecimentos Oportunos, Espiritismo Agora, O que diz Kardec. Esses 3 programas, entre outros trabalhos. Nesse canal já foram levados ao ar mais de 800 vídeos, dentre os quais figura o programa Transição, que foi apresentado na TV aberta e que você, ouvinte da Estúdio AFM, já deve ter assistido. Juntos, Antônio Coelho e o experimentado Milton Filipelli têm contribuído sobremaneira para a divulgação do Espiritismo. Boa noite, Antônio Coelho. Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite e um abraço também aos ouvintes que estão ligados. Só para lembrar, esse canal Allan Kardec TV é no YouTube. Então, quem quiser acessar depois o canal, é só acessar lá o YouTube. E o nosso canal é Allan Kardec TV. E temos também o site kardec.tv. Então, para aqueles que quiserem conhecer a doutrina, esses vídeos estão todos disponíveis. Muito bem. Antônio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nós da USE, dos Centros Espíritas aqui da região, temos um grande prazer em recebê-lo e com certeza nós vamos trocar muitas boas impressões aqui neste programa e também, como é o objetivo do nosso programa, nós vamos auxiliar os nossos ouvintes no esclarecimento a respeito da doutrina espírita. Este é um programa da USE, Intermunicipal do Alto Tietê, uma entidade que objetiva a união de todos os espíritas de nossa região. Nós contamos com a presença do nosso Mestre Jesus. E porque contamos com a presença de Jesus, nós elevamos o nosso pensamento a este Mestre querido, visualizando sua figura meiga e serena, para que nós possamos, conduzidos por Jesus, realizar o melhor programa nesta noite, esclarecendo aos nossos ouvintes, esclarecendo a nós mesmos e realizando a melhor tarefa na seara de Jesus. Acesse nossa página do Facebook. O endereço é facebook.com/mogiuzi. Vou repetir, facebook.com/mogiuzi. Nós apresentamos neste programa os quadros Recebendo um Convidado Ilustre para o estreitamento dos laços espirituais, refletindo sobre a moral evangélica para que possamos desenvolver em nós a fé inabalável, que, segundo Kardec, é aquela que pode encarar de frente a razão em qualquer época da humanidade. Também temos Tema Livre, discutindo a temática espírita para a formação de opinião. E ainda, falando da Casa Espírita, o Templo de Luz de todos em todas as horas. E no nosso quadro Recebendo um Convidado Ilustre,
Convidamos então Antônio Coelho para nos falar sobre o tema a importância do Espiritismo para a humanidade. Seja bem-vindo mais uma vez, Antônio. Obrigado. Bom, o Espiritismo, como nós já aprendemos, é o Consolador prometido por Jesus. Mas para que o Espiritismo possa ser o Consolador que a gente espera que seja, é preciso que a gente tenha o conhecimento da doutrina espírita. Porque, lamentavelmente, as pessoas às vezes procuram a casa espírita para resolver alguns problemas, né, receber alguma graça, né? E se a gente for lá na Gênese e verificar lá sobre os milagres, lá está dito que nem Deus faz milagres. A gente tem que entender as leis, né, que foram trazidas por Deus, e essas leis bem compreendidas farão com que nós entendamos melhor a realidade espiritual e a situação que a gente se encontra aqui, por que estamos aqui, para onde vamos, da onde viemos. Mas é indispensável que a gente conheça também as leis naturais, né? Então, as leis prioritárias, imortalidade, reencarnação, evolução, livre-arbítrio e causa e efeito. Imortalidade, nós somos espíritos imortais. Fomos criados por Deus em algum momento e chegaremos ao que os espíritos superiores ensinaram, a perfeição relativa. Que perfeição absoluta, só Deus. A reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá de refazer os equívocos que eventualmente vamos cometendo ao longo das nossas encarnações anteriores. A evolução, naturalmente, apesar de alguns tropeços que temos, todos evoluiremos e chegaremos a tal perfeição relativa. Essas coisas primeiras a gente não pensa muito, né, no decorrer da nossa caminhada. Mas tem as outras duas, que é o livre-arbítrio e causa e efeito, que a gente pode refletir um pouco melhor. O livre-arbítrio são as escolhas que a gente faz, e essas escolhas a gente faz a todo momento. Todos os dias, todos os momentos, a gente faz escolhas. Algumas vezes são boas, outras vezes não muito boas. E nas escolhas não muito boas, a gente acaba sofrendo um pouquinho, que aí com a lei seguinte, que é a lei de causa e efeito. Tudo que a gente não faz muito bem, a gente tem que refazer. Então, às vezes a gente, por nossa escolha, tem uma conduta não muito boa, e no futuro essa conduta vai nos trazer resultados, às vezes, amargos. Então, na realidade, nenhum de nós está aqui na encarnação para sofrer. Nós estamos aqui para crescer e aprender. O nosso objetivo é evoluir. Se às vezes a gente dá umas derrapadas, é porque a gente ainda não conhece muito bem essas leis. A gente não estudou essas leis adequadamente. É indispensável que nós trabalhemos no conhecimento dessas leis, sobretudo no estudo das obras fundamentais da doutrina, que são os livros do Allan Kardec. Né? A gente, às vezes, vai às casas espíritas e Kardec hoje a gente percebe que ainda é um grande desconhecido, lamentavelmente. As pessoas pouco ouvem falar do Livro dos Espíritos. As pessoas não sabem que o primeiro livro que Kardec orientou para a gente estudar é o livro que é o Espiritismo. Tem pessoas que não sabem nem que esse livro existe. É um livro fininho, poucas páginas, que daria uma noção geral, né, para aquelas pessoas que têm vontade de ter próximo conhecimento espírita. Mas a gente é um pouco acomodado, muitas vezes, né? E essa acomodação, naturalmente, vai fazer com que a gente não vá buscar o conhecimento da forma mais adequada. Então é preciso que nós das casas espíritas, levemos essa informação aos frequentadores para eles terem ideia realmente do que é a doutrina.
Eu fiz uma experiência recentemente e a gente percebe que muitos frequentadores, eles não têm ideia nem do que é o espírito. Eles não sabem que ele é um espírito. Imagine, frequenta uma casa espírita e não tem ideia que ele é um espírito. Fica difícil entender. Então você vê que a pessoa vai buscar a casa espírita, muitas vezes, por alguma solução milagrosa, arrumar um emprego, resolver um problema de saúde, e não vai ser assim que a gente vai resolver os problemas. Então o conhecimento da doutrina espírita vai fazer com que essa pessoa entenda que se ela não buscar a mudança que ela precisa, nem o passe ajuda. Vocês já viram isso? Quem quiser depois procura lá na Revista Espírita, tem lá um artigo que fala da cura moral. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. As pessoas que estão nos ouvindo, se quiserem acessar, tem um site que não é nosso, chama IPEAK, Instituto de Pesquisa Espírita Allan Kardec.net. E aí vocês, dá na busca, digita lá cura moral e leia esse artigo para ver o porquê que a gente passa pelas situações que a gente passa. Então, a doutrina espírita é maravilhosa, mas a gente precisa compreendê-la melhor. É uma doutrina de esclarecimento, né? Conhecimento, Isso, né? conhecimento, e há muita necessidade de nós buscarmos o estudo para que a gente possa entender melhor a doutrina espírita. Também tem essa questão que você disse no início, a questão dos milagres, não é? Então eu gostaria que vocês explorassem mais essa questão do milagre, que eu reputo de importância sobremaneira, né? Porque essa questão de buscar milagre na casa espírita é uma questão bastante interessante, né? Que muitas pessoas vão com essa expectativa e não veem isso acontecer, né? Posso falar? Quem quiser buscar um pouco mais de conhecimento sobre isso, eu sugiro que leia lá na Gênese, né, sobre os milagres. Tem um capítulo específico e lá os espíritos superiores relatam que, na realidade, tudo aquilo que Jesus fez está dentro das leis naturais. Nada é coisa chamada milagrosa. A palavra milagre diz que é alguma coisa maravilhosa, mas é uma coisa maravilhosa, mas não está fora das leis naturais, está dentro das leis naturais. Então é algo que acontece com todos nós. Um milagre que viesse em nosso benefício sem que o merecêssemos, né, não seria muito justo. Não seria, seria para nós um privilégio. Até o Emmanuel fala que na lei de Deus não existem privilégios, porque todo privilégio é uma preferência e toda preferência é uma injustiça. E se a gente for pensar assim, Deus é injusto, né? Se acontece um milagre com você, por exemplo, ou comigo, e não acontece com outra pessoa, cadê a justiça de Deus? Então, na realidade, nós estamos todos inseridos em leis, né, que são naturais, né, ou divinas, como a gente preferir, e essas leis é que vão fazer com que a gente mude as nossas deficiências. Se a gente é mais fácil a gente entender com coisas mais corriqueiras. Imagine assim, hoje, se a gente pega a estrada, a gente ultrapassar a velocidade, a gente é multado. Deus também estabeleceu leis. A gente não é multado nas leis de Deus, mas a gente vai incorrer em erros, e esses erros a gente vai ter que refazer no devido momento. Então é importante que a gente entenda essas coisas. Então não há nada milagroso. Como você disse, se houvesse, Deus seria injusto. Sem dúvida. E tudo que nos acontece é por didática de Deus. Exatamente. Nós precisamos aprender. Você falou aí que nós, quando vamos à casa espírita, nós vamos às vezes com uma expectativa errônea, né, ou errada, porque nós imaginamos que todos os nossos problemas, na casa espírita ou em qualquer outro templo religioso, nós imaginamos que aquele templo, aquela casa, aquele centro,
vai resolver todos os nossos problemas. Indiretamente, sim, se nós assumirmos o ônus do aprendizado, se nós quisermos, de fato, resolver os problemas, mas por nós mesmos. Isso. Porque nós vamos receber ali o receituário, e naquele receituário, se o seguirmos, naturalmente nós vamos resolver aquele problema que mais nos aflige, ou muitos deles, né? Porque nós temos múltiplos problemas, né, na nossa vida. Essa condição de buscar a casa espírita com a expectativa de que a casa espírita resolva um determinado problema é uma condição de espíritos reencarnados que somos nós e que vem muito longe, de muito longe. Se a gente pegar o Velho Testamento, Moisés proibiu a consulta aos desencarnados naquela época, aos mortos, né? Inclusive está na Bíblia o oráculo de Delfos, que no tempo do Sócrates, as pitonisas no Egito, a consulta aos xamãs indígenas, a consulta às cartas, a búzios, a cartomantes, enfim. Nós trazemos dentro de nós essa expectativa de que o sobrenatural, que alguma coisa que nós não entendemos, resolva o nosso problema. E nós estamos reencarnando há muitas encarnações já, trazendo essas expectativas. E como foi dito, é aquela questão, se nós não entendermos a doutrina dos espíritos, nós não conseguiremos retirar esse atavismo, né, que está conosco há muitas encarnações e vai continuar chegando. Então as pessoas procuram a casa espírita com essa impressão e com essa intenção por conta do desconhecimento mesmo, né? Por conta do desconhecimento. E é por isso que o Espírito de Verdade, lá no Evangelho do Espiritismo, ele diz: amai-vos e instruí-vos, né? Porque a instrução são duas lições que ele deixou, importantíssimas, porque a instrução, ela, como diz o Emmanuel, para chegar a Deus nós precisamos usar duas asas, né? Uma só não dá. Então é o amor, que é o sentimento, né? E a instrução, que é o conhecimento. Se nós não tivermos as duas, a gente não chega lá. Uma coisa que o Antônio Coelho falou, que me chamou a atenção, e que eu já comentei isso naquela série de programas que fizemos no passado, é que eu estava na secretaria da casa onde eu frequento, eu ficava ali na secretaria, às vezes recebendo as pessoas, eu dando alguma orientação, vendendo algum livro, e por muito tempo, muitos anos, eu fiquei ali no trabalho, ora participando diretamente do trabalho, ora ficando na secretaria. E conhecendo, por consequência, todas as pessoas, né, que mais frequentemente iam ao trabalho. Aí eu lembro que uma senhora um dia chegou para mim e falou assim: uma senhora assim, de muitos anos, né, frequentando a casa, mas exclusivamente ouvindo palestras, né, participando muito raramente. E ela disse assim: aquele livro lá, eu tenho aquele livro em casa. Eu falei assim: que livro? Aquele livro, o livro dos Espíritos. E a senhora já leu? Não, eu ainda não abri, porque eu ganhei de uma pessoa, um amigo, mas eu ainda não abri. Quer dizer, depois de muitos anos frequentando o trabalho, ela não tinha ainda se dado, né, ao trabalho de abrir o livro, de ver exatamente o que continha o livro, né? É o livro de abertura, é o livro que inicia né, as bases doutrinárias. O livro O que é o Espiritismo, por exemplo, eu acho bastante interessante naquele voo geral, né, do que é o Espiritismo. Mas o que mais me chamou a atenção no que é o Espiritismo foram aquelas entrevistas do Kardec. As 3 entrevistas. Que demonstrou, assim, se a gente quiser conhecer um pouco do que era o Kardec, se fixar naquelas entrevistas. A firmeza, a convicção, né, acima de tudo. Porque nós, muitas vezes, até como o Antônio falou, às vezes por falta de conhecimento nós derrapamos. Nós às vezes não sabemos dar uma resposta. Meu pai sempre falava assim: eu não tenho todas as respostas, mas a doutrina tem, né? A doutrina espírita tem, é só ir buscar nas obras. Mas a gente, então, por falta desse conhecimento, às vezes derrapa, né? Às vezes não sabe responder uma pergunta. Mas o Kardec, nesse livro, ele mostra a fibra que ele tinha, né? É óbvio que para codificar a doutrina precisava ser mesmo uma pessoa de fibra, mas a gente tem o exato entendimento do que é o Kardec nessas entrevistas, as respostas firmes, sem se preocupar e sem se desequilibrar com os ataques. E ao longo da Revista Espírita a gente vê as respostas do Kardec
falando dessa maneira, né? É engraçado que o Kardec, além dessa firmeza, ele tinha muito conhecimento, uma bagagem muito grande. Segundo alguns amigos nossos bastante estudiosos da doutrina, eles afirmam que Kardec também já era um espírito de uma condição evolutiva muito maior do que a que a gente Aquela tem média. normalmente, né? Kardec já faz parte dos espíritos bons das categorias mais elevadas, perto dos espíritos superiores. Por isso, a condição que ele teve de reunir todas essas informações de uma forma bastante objetiva, né? Com muito conhecimento, e da forma que ele fez, né? Ele foi buscar as informações em diversos pontos, de diversos médiuns, pessoas que não conheciam umas às outras, para formar essa doutrina, que é algo que, a hora que a humanidade conhecer com profundidade, vai fazer toda a diferença para a vida de todos nós. Nós mesmos que participamos, às vezes, da Casa Espírita, não temos ainda o conhecimento da profundidade da doutrina. A gente está aprendendo a cada dia, né? Mas Kardec já estava alguns passos também à nossa frente, né? Falando dos milagres, né, me chamou bastante atenção a uma fala do nosso convidado Antônio Coelho. Me fez lembrar uma entrevista com Raul Teixeira, que você deve ter entrevistado inúmeras vezes. Ele falou assim ele falou do passe, muitas vezes nenhum passe nós recebemos. Então ele falou uma certa vez numa entrevista, não sei se foi com você que ele estava sendo entrevistado, ele falou que o passe espiritual, para que o passe nas casas espíritas possa fazer efeito, nós precisamos fazer a nossa faxina interna. Tirar do coração a mágoa, o ódio, o rancor, se colocar na condição de receber esse tratamento, essa transfusão de energias, de fluidos, né? Então depende sempre de nós. E a doutrina, o conhecimento dessas leis que nos regem, as leis físicas, as leis morais, nos faz lembrar daquela fala de Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará de quê? Do medo, da ignorância, do desespero, do desânimo, né, da falta de confiança. Né? Então, a doutrina, como o Antônio Coelho falou, é uma bênção se nós realmente a estudarmos, principalmente as obras basilares. O livro, por exemplo, O Céu e o Inferno, nós muitas vezes questionamos esse interação com o mundo espiritual. No livro entre o céu e o inferno, na segunda parte, se não me engano, tem mais de 60 comunicações de espíritos felizes, espíritos mais ou menos felizes, espíritos suicidas, espíritos sofredores. Então toda a obra do Kardec, Comunicações instantâneas. instantâneas. Né? Morreu pouco tempo depois, poucas horas depois. Já exatamente. Então, assim, a doutrina, comunicação. se nós realmente utilizarmos a nosso favor, estudando, refletindo, nossa, é uma bênção, sem dúvida nenhuma. É verdade. Essa questão do passe também é importante, né? Porque pode parecer uma heresia dizer, não, poxa, nem o passe resolve. Mas de fato não resolve, porque o passe ele é uma forma de nos dar equilíbrio. Né? Ele não é a cura em si. Né? Ele é um coadjuvante da cura, mas ele não é a cura em si. Então é necessário uma preparação muito maior do que só tomar o passe. Né? Uma preparação adquirindo conhecimento e modificando o comportamento. Né? Senão o passe não é eficaz. É só um meio de nos dar um equilíbrio momentâneo, mas saindo da casa, se nós nos desequilibrarmos, se nos desentendermos com alguém, o passe aquelas energias todas já foram para o ralo. Né? É apenas um paliativo, né? Um paliativo. Quando eu lembro de passe, eu lembro de uma passagem de um dos livros do André Luiz, eu não sei agora se é Os Mensageiros, mas que chama-se A 10ª Vez, o nome do capítulo. E os espíritos estão ali, o André Luiz está estudando, e ele vai então numa casa espírita onde se estão atribuindo passes aos participantes da casa. Né? E então, na hora que vai entrar uma determinada pessoa, um paciente,
o Espírito chega primeiro e diz, olha, essa fulano de tal é a 10ª vez que está aqui, mas não mudou nada, né? E aí o mentor então fala assim, bom, então dessa vez, porque ele sentia algumas dores e tal, e sempre que ele entrava, nas outras 9 vezes, ele saía aliviado dessas dores e tal. E ele passava um período bom, só que ele não, isso não o modificava, ele estava continuando agindo da mesma forma. Então o mentor disse o seguinte, ele disse, bom, então dessa vez nós não vamos aliviá-lo completamente. Nós vamos sim dar o passo para ele, porque é uma questão de caridade, não é? Mas nós não estamos aqui para perpetuar o mal e nem para auxiliar para que o pratique, não é? Nós estamos aqui para auxiliar, fazer caridade, mas a pessoa também tem que fazer a sua parte. Então, assim, na 10ª vez, eles pararam de tirar todos aqueles problemas que ele tinha e ele saiu de lá não tão bem como ele saiu das outras vezes. É uma visão interessante, que é uma visão do lado dos espíritos, que às vezes a gente não tem. A gente só tem essa visão se a gente ler as obras do André Luiz, né? Nesse sentido, meu pai sempre dizia assim, né? Faça a tua parte, né? Porque os espíritos fazem a deles, Sempre mas faz. nós precisamos fazer a nossa. Eu queria só lembrar, se a gente for procurar nas obras de Kardec, em momento nenhum Kardec falou de paz. Vocês já ouviram alguma vez Kardec falar de paz? Na realidade ele fala lá na Gênese de transmissão de fluidos, né? E que é o que a gente faz, e a gente comumente, né, deu o nome de paz. Mas esses fluidos as pessoas só recebem, como ele falou, se tiver mágoa no coração, como é que os espíritos vão poder tirar aquilo de dentro da pessoa? Seria um milagre. Seria um milagre, não tem o que fazer. A gente tem que ter isso, ter essa clareza, sabe? E outra coisa que eles comentaram, que eu acho extremamente importante, ele comentou, que é o conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A gente, às vezes, por educação, as pessoas comentam com a gente, olha, existem muitas verdades. Será que tem muitas verdades ou só tem uma verdade? Verdade só tem uma. Então, os espíritos superiores trouxeram uma série de ensinamentos para nós. Se for diferente daquilo, então não são espíritos superiores. Né? Então, mas eles acreditam, outras linhas de pensamento acreditam em outras coisas. Eu acho perfeito, cada um tem o direito de acreditar naquilo que quiser, né? Mas a verdade é uma só, né? Não adianta a gente achar, nós acreditamos e temos certeza, por participar de trabalhos mediúnicos, que existem espíritos. Tem linha de pensamento que não acredita nisso. Então, tem que tomar cuidado com essa coisa da verdade, porque eu acho que a verdade vai nos libertar. O que é a verdade? É o conhecimento, sobretudo. Agora, o Kardec, embora não tivesse na obra tratado especificamente desse assunto, naturalmente muita coisa, aquilo era só um pontapé inicial, a codificação era só um pontapé inicial. Até o Espírito de Verdade fala para ele nas obras póstumas, você reencarnará a breve tempo e continuará, dará continuidade ao trabalho, que vai se ampliar, né? E a gente viu que, de fato, depois das obras da codificação, o próprio Leon Denis deu continuidade, e Chico e tantos outros, né? E Chico Xavier, inclusive, o que abriu o maior leque de todos nessa complementação da doutrina, que não está terminada, ainda está, né, em franco desenvolvimento. Mas o Kardec, ele não era avesso também aos passes, porque muito antes dele se interessar, ainda quando jovem, ele era discípulo de Mesmer. Isso, verdade. Não é? Então, mas é só que o Kardec, na codificação do modo geral, e nem na revista Espírita, em momento nenhum, ele falou de passes. E a gente adotou fala alguma coisa de magnetismo. Isso, por causa de Mesmer, mas na realidade, na revista Espírita, na Gênese, inclusive, tem um capítulo específico que ele fala da transmissão de fluidos. O capítulo é dos fluidos, né? Então, é algo assim que... não diretamente o passe. Não mas ele não deu o nome de passe, mas são os fluidos. Ele não tratou de passe, mas a gente adotou esse nome. Nós vamos para um breve intervalo e logo nós voltamos falando da participação dos ouvintes e continuando essa conversa que está muito agradável.
Pode falar. E aí?